A sua rádio onde você estiver. Dias, 1 hora, 10 minutos que eu não te vejo. O relógio conta as horas enquanto eu conto nos dedos. Todos os beijos que eu não te dei, a saudade acumulando, acumulando, eu já nem sei até que ponto eu vou aguentar. Eu tô ficando louco só de imaginar. E já pensou? Até ver o volume mais alto e a gente se amando. O que é que cê tá esperando? E já pensou? O ar-condicionado no 15 a gente suando. Até ver o volume mais alto e a gente se amando. O que é que cê tá esperando? Um dia sem você parece um ano. Eu disse 5 dias, 1 hora, 10 minutos que eu não te vejo. O relógio conta as horas enquanto eu conto nos dedos. Eu disse todos os beijos que eu não te dei. A saudade acumulando, acumulando, já não sei até que ponto eu vou aguentar. Eu tô ficando louco só de imaginar. Quero ouvir! E já pensou? O ar-condicionado no 15 a gente suando. A TV no volume mais alto e a gente se amando. O que é que cê tá esperando? E já pensou? Até ver no volume mais alto e a gente se amando. O que é que cê tá esperando? Um dia sem você parece um ano. News, Transa News. De volta com Transa News aqui na Transamérica. Vem com a gente falando da Drogaria Americana, rede de farmácias do seu jeito. São 3 endereços aqui em Poços de Caldas para bem atendê-los. É hora de economizar, é hora de passar na Drogaria Americana. Imbatível em medicamentos genéricos, sempre com a linha completa de perfumaria, suplementos e muito mais. Dica do Transa News é a Drogaria Americana. Passei lá ontem. Passou lá ontem? Aham. Posso saber o que você comprou? Produtos de higiene pessoal. Uau! Vamos lá! Tem isso e muito mais na Francisco Salles, Remígio Prézia e Assis Figueiredo. Drogaria Americana, a rede de farmácias do seu jeito. Sempre que Cá falou e virou o roxinho pra lá e não quis olhar nos olhos. Pra saber. Você não vai me fazer entrar em detalhes, né? Eu acho. Entendi. Não vou ser deselegante com você. Por favor, não seja. Vamos dar um bom dia aqui ao nosso convidado, feliz com a presença dele, professor, ele que é cientista político, professor Camilo de Oliveira. Vamos falar sobre esse tema. Política 2018 promete, professor. Bom dia, seja bem-vindo. Primeira participação aqui no Transa News. Exatamente. Tudo bem? Bom dia, sempre um prazer estar aqui com vocês, ainda mais agora um programa no formato diferente, bacana. Mais animado, isso é bacana, prazer imenso. E o cenário político ele continua assim como no ano passado, nas oportunidades que nós tivemos de conversar, bem confuso, bem tortuoso, e esse ano, como ano de eleição, promete. Promete muito. Criamos uma enquete. A pergunta ao nosso ouvinte é a seguinte: você acha que a política no Brasil tem solução?
E aí, professor, tem ou não tem? Tem que ter. Tem que A ter. resposta é essa. À medida que essas coisas ruins vêm acontecendo no cenário político, não só no governo federal, mas nós estamos vendo isso no Rio de Janeiro, no Mato Grosso, no Rio Grande do Sul, aqui em Minas Gerais, em diversos locais onde a má gestão dos recursos públicos, a má gestão administrativa vem causando uma série de coisas ruins à população. Temos servidores aqui no próprio estado sem receber já há algum tempo, em vários outros estados, como eu já disse. E à medida que isso vai acontecendo, nós também observamos um efeito positivo, que é que a população passa a acompanhar mais, a cobrar mais e a estar mais atenta a esses acontecimentos. E isso pode ser a grande libertação nossa nesse ano de 2018. A desesperança, como a gente falou agora há pouco, mas também é uma esperança nascente de que a população participe mais e talvez escolha melhor. Nós falávamos aqui, né, quando estava tocando a música, o Rodrigo, a Laura, o professor Camilo, porque foi falada essa palavra, esperança. Né? Essa esperança hoje, ela é mais atrelada ao caráter dos políticos que lá estão ou à questão econômica? Porque muito se fala, né, que o governo está quebrado em determinados segmentos e aí isso passa para o Estado, aí o município também reclama. Isso é atrelado ao quê? A questão do caráter que a população está colocando, né, a esperança das próximas eleições ou na questão econômica? Eu acho que nos dois sentidos. Primeiro, que uma acompanha a outra. À medida que nós temos bons nomes participando do processo eleitoral, nós temos uma expectativa de que as coisas mudem também no aspecto econômico. Mas, sem dúvida, a população ela tem feito esse juízo de valor do caráter desses políticos e daqueles que já aparecem como futuros candidatos. E essa avaliação é, de fato, importante. Nós estamos vindo de um período em que diversos nomes reiteradamente se sucedem no poder. E são os mesmos nomes há pelo menos 20 anos ou ainda aqueles há mais tempo. E isso é chegado o momento de uma ruptura disso. Nós temos que mudar os nomes, ver as novas opções. Só que também com cautela, para que nós não repitamos o que aconteceu lá na eleição de 89, onde também, num cenário um pouco parecido, com uma fragmentação política muito grande, nós elegemos o Collor, né, que foi o primeiro presidente a sofrer alvo de impeachment. Uma história que se repetiu recentemente num aspecto diferente, mas que também foi bastante traumático para esse nosso sistema democrático, mas principalmente para o nosso sistema eleitoral, que já dá sinais de cansaço, já dá sinais que não está funcionando bem. Rodrigo Costa. A gente comentava isso um pouco antes do programa, e até um trechinho no primeiro bloco, de que, embora nós tenhamos muitos candidatos, uma eleição fragmentada, assemelha-se um pouco a 89, mas ao mesmo tempo é bem diferente de 89, quando a gente vem de um período não democrático, onde existe uma esperança de que a população no primeiro voto vá conseguir resolver a situação do país, e agora a gente vê um cenário em que as pessoas têm vários candidatos de fato, como 89, mas não têm muita esperança e acham que vão votar novamente, que vai continuar tudo do mesmo jeito. Exatamente, até porque esses candidatos, eles representam os mesmos grupos políticos de sempre. Nós estamos aí no governo do Michel Temer, do PMDB, que já vem de um longo período participando de governos. Nós temos o candidato do PSDB, que já foi candidato em outras oportunidades, que é governador. Que governa o estado de São Paulo há 14 anos. Exatamente, nós temos... Ele Geraldo Alckmin. Sim. Com os mandatos não terminados. Esses períodos de a mudança de cargos, né? Nós temos aí a emergência de um candidato mais de extrema direita, que é o Bolsonaro, que agrada uma certa parcela da população, mas que também já tem 20 anos de Congresso. E que já não está tão intocável assim com as denúncias que apareceram esses dias. E o simples acompanhamento desses 20 anos dele de deputado já demonstram a capacidade dele. Em 20 anos ele teve 2 projetos aprovados, ou seja, uma produção legislativa muito pequena para alguém que pleiteia um cargo tão importante como de presidente da República. Nós temos a possibilidade de um Luciano Huck também negociando algumas siglas, valendo-se daquela posição que ele tem como apresentador de sucesso. E temos aí Álvaro Dias, que pode ser, embora já esteja no Senado há algum tempo, mas que tem uma perspectiva diferente, embora já tenha sido do PSDB, já tenha sido do Partido Verde e alterou o partido recentemente, e outros
outros, né, como candidato do PT, que pode ser o Lula, pode não ser o Lula, pode ser outro, que também pode surgir nessa disputa. Então são nomes que, por mais que alguns sejam nomes novos, mas que representam velhos grupos, velhos interesses e que talvez não tragam nada de diferente. Mas é importante observar também que já desde 2013, quando a gente teve aquelas primeiras manifestações de rua, inicialmente em relação ao preço do transporte, né, que foram as chamadas jornadas de junho, até o movimento de impeachment recentemente, nós vimos que a população ela passou a demonstrar mais a sua vontade, o seu interesse através dessas manifestações. Feito o impeachment, há uma desmobilização da população, que não foi proposital, né? Os movimentos que fomentavam essa participação, a partir do momento que eles alcançaram o seu objetivo inicial, que era o impeachment da Dilma e a assunção de um novo governo, eles não mais produziram aquelas manifestações, ou porque entenderam que o governo Temer seria um período de renovação, não de nomes, mas de renovação dos aspectos governamentais, ou porque realmente o interesse era só de tirar aquele grupo que estava no poder, do PT e aqueles que faziam parte, e de entrar um novo governo. E o que nós vimos é que as mudanças não aconteceram, ou aconteceram para pior. Tivemos uma reforma trabalhista aprovada, estamos diante de uma discussão, ou melhor, de uma pouca discussão da reforma previdenciária, e tudo isso vem sido feito a toque de caixa, sem aquela participação democrática da população que nós tivemos no processo de impeachment, por exemplo. Então nós estamos no momento em que as coisas estão sendo feitas sem que a população tome ciência. Então é o momento de, novamente, esses grupos sociais que mobilizaram as manifestações do impeachment, ou mesmo antes, que eles também voltem a mobilizar a população para essa discussão. Nós vamos deixar que a reforma previdenciária seja conforme ela foi proposta, sem que a gente possa discutir? Nós vamos deixar que o processo eleitoral de 2018 ele ocorra como vem acontecendo nos outros anos, sem que a gente tenha muito interesse, sem que a gente acompanhe bem, elegendo sempre as mesmas pessoas, ou porque são pessoas que têm carisma, ou porque já está lá mesmo, né? Que é uma frase que nós costumamos falar quando justificamos o nosso voto, né? Aquele lá já está lá há tanto tempo, né? Vamos deixar ele lá que ele já tem experiência. Então é o momento de novamente a população se organizar, se reerguer e fazer essa reflexão. Ou nós vamos ter a mesmice de sempre, vamos continuar discutindo os mesmos problemas que nós estamos discutindo. Nós viemos também recentemente de um processo eleitoral municipal, em que pelo menos impostos houve uma grande discussão, uma rediscussão. Nós continuamos aquela máxima de que prefeito não é reeleito em impostos, que talvez seja um aspecto positivo, porque mostra que a população, ela quando está insatisfeita, ela altera os nomes, embora os grupos políticos também não se alterem muito, né? Mas é importante notar e refletir isso, né? Nós vamos deixar com que as coisas permaneçam como estão, né? Que elas aconteçam à nossa revelia, ou nós vamos realmente, a partir de agora, ter uma reflexão mais profunda e mudar? Eu acho que a esperança existe, né? Ainda que ela esteja um pouco apagada, diferente daquela de 89, no período de redemocratização, mas a esperança existe de que uma mudança ocorra e que seja uma mudança efetiva. Laura Tassinari. Por um lado, a gente vê o descrédito, a descrença da população na política no cenário nacional, né? É muito amplo, isso aí não é nem regional, é no cenário nacional. Mas por outro, a gente vê também pessoas que continuam na defesa de partidos e siglas políticas que já nem seguem mais as ideologias propostas lá nos primórdios, né? Como que a gente explica isso? É muita dualidade, né? É antagônico isso. Demais. Né? É difícil realmente discutir isso. A bem da verdade, o nosso sistema político, o nosso sistema eleitoral, apesar das reformas recentes, ele não funciona mais, né? Como a forma como é feita a distribuição dos votos, o sistema proporcional, tudo isso que a gente já teve a oportunidade de discutir em alguns momentos, né, Paulo? Tudo isso já não representa mais a forma como a democracia brasileira amadureceu. Nós temos uma democracia única e não adianta a gente querer repetir os modelos que existem em outros países, até porque a população brasileira é uma população única e diferenciada.
diferenciada, talvez pela sua formação cultural, pela miscigenação cultural, tudo isso nos torna uma população diferente. Então não adianta a gente repetir modelos. Então o primeiro ponto talvez seja rever esse modelo, né? Será que esse grande número de partidos, eles realmente representam uma grande diversidade ideológica? Que nós temos uma diversidade ideológica grande é fato, não? Um país com proporções continentais, com uma população muito grande, como eu disse há pouco, com uma formação cultural bem diferenciada, há de se ter ideias diferentes. Mas essas ideias não poderiam ser aglutinadas, talvez, em um grupo menor de partidos políticos? Porque o que a gente vê é o seguinte: nenhum partido, sem exceção, falo isso com a maior clareza, representa uma ideologia de forma fechada. Todos estão dispostos a negociar. Tanto que nós observamos que todos os governos, principalmente a partir do primeiro governo Lula, todos os partidos, eles passaram em algum momento a fazer parte da base, a sair da base, a ser posição, a ser situação. O PMDB ali constante, né, sempre querendo ser situação. Tá sempre por ali. Tá sempre ali. Sempre com cargo ali. Mas assim, se o partido de extrema direita, por exemplo, ele está disposto a negociar e compor um governo com um partido de esquerda, como já tivemos exemplos no passado, isso demonstra que nenhum aspecto ideológico ele é tão fechado a ponto de que os partidos não se discutam. E isso faz com que surjam partidos que nem ideologia têm, mas que se valem de recursos do fundo eleitoral, que se valem da possibilidade de compor um governo e conseguir um determinado número de cargos, um determinado número de recursos, e isso amplia o que nós temos visto no cenário nacional, principalmente os casos de corrupção e as trocas de favores. Nós vimos essa semana, até ontem foi muito discutido, que o presidente Temer, a fim de compor, de aliar com aquele grupo chamado Centrão, que são pequenos partidos, dentre eles o PTB, se reuniu lá com o Roberto Jefferson, nome famoso e carimbado da política brasileira, e nomeou a sua filha, Cristiane Brasil, para ser ministra do Trabalho. O que mais me assusta nessa Isso história... é espúrio, no mínimo. O que mais me assusta nessa história é que num país decente, ela jamais seria nomeada ministra do Trabalho. Sim. Vamos começar por aí. Mas o que mais me assusta, o além disso, é da justiça proibir ela de assumir como ministra. Porque até onde se pese, ela não tem absolutamente condenação, ela tá quite com a justiça eleitoral, ela não tem absolutamente nada. Estão questionando a questão da moralidade, do fato dela ter sido... Mas aí, até falamos sobre existe, isso aí. eu acho que mas até aí mesmo é tão... pra justiça existe um limite de onde ela pode, em qual poder ela pode se... Se fôssemos discutir a questão da moralidade administrativa, conforme deve ser discutido... Pararia o Brasil. Não, a gente não a gente teríamos não ministros. deu. Não teríamos ministros. E muito além disso, não foi dada a notícia aqui que se o Lula for eleito e estiver preso, ele pode assumir. Ele pode ser. Ele pode. Ele pode se eleger. Vai depender do carcereiro deixar ele ou não e tomar posse. Mas eles estão ligando muito o fato daqueles dois ex-colaboradores terem levado ela na justiça, o fato deles terem trabalhado sem ter um registro na carteira. Mas isso não pode impedi-la de ser ministra, você entendeu? Sim, claro. Eu entendo perfeitamente, mas é isso que eles estão pegando, né, contra ela. É isso que tá pegando contra ela. Exatamente. Não, e eu concordo com esse ponto de vista, né? Nós temos algumas proteções, como a Laura acabou de falar. Se o Lula, mesmo condenado e preso, for eleito, ele será presidente. Nós temos algumas proteções que foram criadas nesse período de redemocratização e tem uma explicação. Por quê? Nós vivemos num período de ditadura militar, onde nada poderia ser feito, em que não existia proteção, em que o governo podia assumir, de repente, com um determinado político para que não fosse sua oposição, que é muito próximo com o que acontece no governo de Maduro na Venezuela, com o que acontece em outros países autoritários. Por isso, criou-se essas garantias, essas proteções, foro privilegiado e essa coisa toda. Como nós somos um país muito criativo, nós utilizamos essas garantias, os políticos utilizaram essas garantias para se proteger, inclusive, da imoralidade, da ilegalidade, e daí que todo mundo quer hoje ocupar um cargo político. Todo mundo, eu digo, essa classe que está aí para se proteger, para não ser, para ter um foro direto no Supremo, no STJ, dependendo do caso, né, para se esconder.
E o que acontece? Isso fez com que o judiciário também se sentisse muito impotente. Então o poder judiciário, ele sente que ele não pode fazer muito em relação a isso. Então a partir do momento que ele é provocado em certos casos, ele tem demonstrado, ele tem tido algumas decisões de mitigar quais são essas garantias e o que está sendo feito por mera conveniência do governante. Então, quando lá o TRF2, se eu não me engano, que foi quem fez tomou essa decisão, fez isso, talvez é uma demonstração do Poder Judiciário de que, embora existam algumas autonomias entre os poderes, a partir do momento que ele vislumbra que uma atitude ela está sendo tomada apenas por uma conveniência negativa, ele vai lá e intervém. Eu também concordo. No caso dela, eu não vejo óbice legal, na minha ótica e como advogado, para que ela assuma o cargo. Que é uma tremenda imoralidade, mas é imoral. É dos 20 e tantos ministros que existem. É muito parecido com o caso do diretor do Detran aqui de Minas, que com 120 pontos na carteira, não tem nada que impede ele de assumir também esse cargo, né? Exatamente. Tá aí, né? Não, mas é questão da imoralidade. E casos como esse, nós temos no país todo. Se nós formos olhar na ótica municipal, quantos secretários municipais têm também alguma questão envolvendo? Vamos pensar nos pequenos municípios, Poços não, mas talvez outros municípios pequenos. Quantos secretários municipais ou pessoas que assumem cargo de confiança estão ali simplesmente porque eram amigos do prefeito, né? Sim, você tem secretário que é irmão, sobrinho. Sim. É imoral? Sim. É ilegal? Não, daí vem uma discussão do que é imoralidade, do que é ilegalidade, que a gente ocuparia o dia inteiro para poder fazer aqui. Tem pergunta chegando, vamos chamar o intervalo, daqui a pouco a gente volta interagindo também com o pessoal que tá mandando mensagem aqui no Transanews. Até já. Transamérica 11:24. Até aqui no Transanews, fechou? Transamérica, mais música, Transamérica. A sua rádio onde você estiver. News Transanews. Voltamos com o Transanews aqui na Transamérica. Manda sua mensagem pra cá, tá rolando convites para o Centerplex Cinemas. É claro que você responder a nossa enquete concorre, não é isso, Laura? É isso aí. Você acha que a política no Brasil tem solução? Falando pra você da Empório Pet, precisou de ração, acessórios, banho e tosa, serviços veterinários, passa na Empório Pet. Estacionamento fácil e um ótimo atendimento. Entrega na sua casa rapidinho, com preço justo e rápido, que é bom, né? Liga lá, 3714-8156, 3714-8156. Fala com o doutor Hernani e com a doutora Valesca. Empório Pet sempre com você, na Avenida João Pinheiro, 1288, próximo ao Parque Municipal, sentido shopping. Bom, recebemos aqui uma nota de esclarecimento por parte da Auto Center, a qual nós noticiamos há pouco aqui. A nota traz o seguinte texto: informamos que a Auto Center, prestadora de serviços, já tomou conhecimento do comunicado publicado pelo PROCON Poços de Caldas e, não obstante ainda não tenha sido intimado oficialmente do que foi publicado na rede social, já está apurando os fatos em conjunto com o departamento jurídico. Tão logo seja possível, a empresa dará o seu pronunciamento com vistas a esclarecer seus clientes sobre o ocorrido. Auto Center agradece pela compreensão. Seguindo aqui com o Transanews, professor Camilo, nosso convidado de hoje. Um videozinho. Seguindo aqui com o nosso convidado, professor Camilo, batendo papo. Tem perguntas aqui. O Tiago Mafra, ele mandou pelo Facebook. Bom dia, professor Camilo. Qual a sua visão sobre a apatia da população que bateu panela por muito menos e hoje encontra-se resignada? Qual o papel dos grandes grupos midiáticos nesse processo? A pergunta, professor Camilo, do Tiago Mafra. Vamos lá. Primeiro que a apatia, de uma forma geral da população, ela é uma apatia criada. Nós vivemos em uma democracia, em uma forma em que a administração pública, ela de certa forma sempre acaba por toler um pouco as participações sociais, os movimentos sociais, e isso é histórico, né?
Isso remete ao período coronelista, em que o coronel, né, o político, o governante, era aquele que achava que tudo era dele e não deixava que ninguém fizesse oposição, falasse de forma contrária. Então nós fomos criados, a população foi ao longo da história criada dessa forma, de modo que ela aceitasse as decisões sem que pudesse ter uma participação maior. Isso mudou um pouco ao longo da história. Antes do advento do regime totalitário no Brasil, depois no final, né, no período de redemocratização, ganhou força, os movimentos sociais passaram a ter mais força, e isso de certa forma vem se transformando, embora a gente ainda viva num certo marasmo em termos de participação social, principalmente em relação aos aspectos políticos. Talvez estejamos avançados em outros pontos, mas no aspecto político a gente está engatinhando ainda. A gente tem algumas movimentações, como eu disse há pouco, quando alguns grupos com outros interesses que talvez não aqueles próprios que sejam defendidos, eles se organizam, como aconteceu, eu falei há pouco, no período pró-impeachment da Dilma Rousseff, que alguns grupos sociais se mobilizaram a fim de que a população fosse à rua, mostrasse a sua indignação em relação à corrupção, em relação à forma de governo, e que naquele momento a população não fez direcionado a Dilma Rousseff, ao PT, mas como eram eles que estavam no poder, foram eles que sofreram as maiores consequências. Tanto que muitos desses grupos, após o processo de impeachment, se demonstraram fazer parte, na verdade, de movimentos ligados ao PSDB, a outros partidos políticos. Então, na verdade, a população ela foi, de certa forma, utilizada por esses grupos para um interesse que não era o interesse que estava sendo debatido ali. Afinal de contas, o que nós tivemos de mudança depois do impeachment em relação à corrupção? Corrupção acabou? A gente acabou de falar aqui, né? O Michel Temer escolheu o Cristiano Brasil, filho do Roberto Jefferson, para ser ministra do Trabalho. Ela com condenações trabalhistas. Lembrando que tudo isso em troca de votos para a reforma que vem aí, né? Tem pedigree, né? Afinal de contas, nós estamos diante de uma reforma trabalhista e de uma reforma previdenciária que é amplamente rejeitada pela população. Porque o governante ele insiste com todas as forças que o governo tem para aprovar. Talvez não seja para satisfazer os interesses da população, mas de alguns grupos menores que têm um poder econômico, um poder de influência maior do que a grande população. O Thiago, em relação a essa pergunta do Thiago, eu acho que eu vejo como um movimento para tirar o PT do poder. Pelo menos eu enxergo dessa forma, mas eu acho que o que me chama mais atenção é como esses movimentos sociais conseguiram dar uma rasteira no PT. Porque o PT sempre foi tão de rua, tão de organizar movimentos, e tomou uma rasteira de uma molecada. Exatamente. E por outro lado, como também esses grupos, talvez não de forma organizada, eles conseguiram colocar alguns movimentos históricos, alguns movimentos sociais históricos, como movimentos de vagabundo e de baderneiro, né? Porque hoje, quando se fala, por exemplo, no MST, todo mundo fala, o movimento sem terra é vagabundo. Assim como o movimento sem teto, muito forte nas grandes cidades. Então, percebe-se que, talvez não de forma organizada, mas essas disputas políticas, ideológicas, elas já vêm ao longo do tempo sendo construídas, sendo costuradas. Já há um grande determinado período de tempo que é colocado na cabeça da população que alguns movimentos sociais são movimentos de vagabundo. Sindicato. Todo mundo uma hora precisa do sindicato, mas todo sindicalista é tratado como vagabundo, né? Porque isso já vem sendo construído e de repente surge MBL, Movimento Pátria Livre, como se fossem movimentos sociais diferentes desses. Por quê? Porque compõem uma parcela da população que não é aquela do MST, do Movimento Sem Teto, do sindicato, que é uma parcela da população de classe média alta, porque o movimento, o MBL, nós vamos Pátria ter Livre, não sei o que um dos líderes do MBL, candidato a deputado federal, Sim. que é o Kim Kataguiri. E o MBL que foi registrado pelo Alexandre Frota agora, e tem uma briga. Mas será que a gente tá então numa disputa de classes, na verdade? Classes? Eu não me conformo como o pessoal que se diz tão inteligente conseguiu perder um registro para Alexandre Frota. Isso que eu fiquei me questionando. Falei, o pessoal... Você votaria em alguém que perdeu um registro de nome para Alexandre Eles Frota? perderam, eles ficaram anos fazendo isso, né?
pagando de intelectual nas entrevistas e depois perdendo. Não, mas o próprio Alexandre Frota ele é tido hoje como um intelectual contemporâneo. Vamos dizer assim. Tá. Porque Isso é uma- só mostra a mediocridade que nós vivemos nos dias de hoje. Nossa, olha. É engraçado Sei essa lá, questão né? partidária, porque o PSDB ele é um filhote do PMDB, ele nasce de uma dissidência do PMDB. E é interessante ressaltar que em seu início, PSDB e PT caminharam juntos muitas vezes. PSDB e PT em 89 mesmo, quando o PSDB apoia Lula no segundo turno à presidência da República por uma imposição de Mário Covas. Eu acho que o PSDB e o PT se distanciam a partir do momento em que Fernando Henrique vai ao poder, eleito, com um PFL, antiga Arena, de vice. Que o PFL hoje DEM também, como o PMDB, que tá sempre ali, né? Tá sempre ali dando uma bicadinha ali, Tá né? sempre- Mas olha, é um partido que participação. já foi tido como um partido prestes a ser extinto e que agora ressurge com força. Sim, com o Rodrigo Maia também, com o Rodrigo Maia tentando minar a candidatura do Meirelles para poder assumir ACM Neto muito forte na Bahia. Pagando de amigo do Temer, que não, acho que de amigo não tem nada também, Rodrigo Maia com o Temer, né? Exatamente, são apenas costuras momentâneas. Momentâneos, né? É perceptível isso, né? Mas é muito perceptível na política também como as relações elas são pouco duradouras, né? Os partidos eles mudam de opinião ou de liderança de acordo com que os fatos vão acontecendo, né? Vide PMDB, traidor histórico, assim como outros partidos Adorei também. a colocação, traidor histórico. Mas a questão é, e quando a gente fala isso, não é num sentido pejorativo, Sim. nem de querer ofender as Claro. lideranças partidárias, mas é para demonstrar que todos os partidos, sem exceção, todos os partidos, eles perderam o seu aspecto ideológico, eles perderam aquilo que fez com que eles fossem criados. Até os pequenos partidos, uns Todos que tem eles. ali, você percebe que tem realmente você pega uma ponta o de que- idealismo ali. O que é a nós- rede? A rede é o PT gourmetizado. PT gourmetizado. É, a rede. Uma expressão tá na nova, moda, não tinha né? ouvido É o, Tá na moda. é o PT gourmetizado. É a Acaba rede. Rodrigo O que acaba de que lançar essa O que é o nova- PSOL? O PSOL é o PT de 10 anos atrás, 15 anos atrás. Isso representa que nós temos uma grande leva de partidos políticos e que eles não conseguem mais identificar Você o seu aspecto ideológico. Você Então consegue hoje a gente se imaginar confunde. que Estamos o confundindo. partido da ministra é o partido de Cristiano Brasil, é o partido de Getúlio Vargas? Você imagina, você consegue pensar nessa associação? Não dá. Quero falar pra você de mais um grande parceiro aqui do Transanews. É hora de falar do Centro Universitário Claretiano. É isso aí, procure o Claretiano aqui em Poços de Caldas. Tá afim de mudar de profissão? Centro Universitário Claretiano é a opção pra você. Olha só. Acesse o site claretiano.edu.br, formação pedagógica em 1 ano e 1 ano e meio, bacharel em educação física em 1 ano e meio. Você não está feliz com a sua profissão? Claretiano é a solução. claretiano.edu.br. Laura Tassinari. Camilo, como fazer o jovem voltar para a política? Aquele que está desacreditado, assim como toda a população que já viu tanta gente passar, nada mudar, tanta coisa piorar. E o jovem hoje que chega e encontra com toda essa baderna, essa balbúrdia que tá aí. O que acontece, Laura? E que acontece com a grande maioria da população? Por que a gente não discute, não fala tanto de política? Porque a gente tem que trabalhar, a gente tem que ganhar o pão, a gente tem problema, a gente tem filho. Isso tudo acumula um tempo muito grande. O jovem, ele tá numa perspectiva que ele tem que escolher o que ele vai fazer no futuro, que ele tem que conseguir o primeiro emprego. E a partir do momento que o jovem, assim como todas as outras classes da população, ela observa que ela não tem políticas públicas, e daí sim é uma discussão importante se fazer, que atenda às suas necessidades. O jovem não tem acesso fácil ao primeiro emprego, o jovem não tem acesso fácil à rede pública de educação. Ele pode até ter meios de entrar numa universidade privada, mas se ele quiser entrar numa universidade pública, ele vai ter dificuldade. O jovem não tem acesso a um pré-ENEM, pré-vestibular de qualidade. O jovem não tem acesso à formação de diversas formas. A cultura é muito pouca. Então, a partir do momento que o jovem vê
se vê rodeado dessa ausência de políticas públicas, com esse tanto de problemas, ele é instigado a participar do movimento político. Assim como muitos desses movimentos que a gente falou há pouco são liderados por jovens, né, com vertentes diferentes dessa que eu estou falando aqui, porque compõem uma classe social diferente, mas são liderados por jovens. Então o jovem, ele tem que observar que somente através da participação dele e da participação efetiva que nós vamos conseguir construir essas políticas públicas e melhorar efetivamente a vida. O jovem é muito ansioso para mudar as coisas. A gente vê isso dentro da universidade, que é tudo para ontem. E algumas coisas não funcionam assim. Elas demandam tempo, elas demandam lutas, elas demandam um amadurecimento para que a gente consiga. Então, muitas das coisas que nós temos hoje, FIES, ProUni, Vale Cultura, que talvez não tenha chegado a grande parcela dos jovens ainda, mas existem. O Vale Cultura, principalmente, Exato. né? Aqui eu nunca vi. Nunca vi também. Mas tudo isso, ele foi fruto de um embate muito longo que chegou em algum momento a se concretizar. Então as forças, os movimentos dos jovens, essas forças, elas têm que estar sempre atuantes para que as mudanças aconteçam. E nós, em Poços de Caldas, talvez nós sejamos uma cidade com um diferencial. Nós temos vereadores jovens, temos secretários jovens, temos ideias jovens circulando. Nunca reelegemos um prefeito. Exatamente. Agora nós precisamos fazer com que isso se torne melhorias efetivas para a população, inclusive para os próprios jovens. A gente fala muito de Poços de Caldas nunca ter reeleito um prefeito. O estado do Rio Grande do Sul nunca reelegeu um governador. E também. com certeza continuará dessa forma, né? Passa por uma crise, o governador lá não está sendo bem visto, não. Muito bem, eu gostaria de agradecer ao professor Camilo por participar com a gente aqui desses blocos do Transanil, sempre bacana esse bate-papo com ele, falando de política. Esse ano vamos falar muito ainda de política, não tenho dúvida disso, até porque temos as eleições em outubro. Professor Camilo, valeu pela presença. Sempre um prazer, ainda mais para falar de um assunto que é tão importante. E fica o recado, né? Que principalmente nesse ano, não só nele, mas principalmente nesse ano, a gente redobre a nossa atenção com aqueles que serão candidatos e possa realmente fazer boas escolhas, participar mais da vida da comunidade, participar mais da vida política do país. Não apenas se candidatando, mas escolhendo bem, vendo a vida daquelas pessoas que se propõem a ser candidatos. Eu acho que a transformação, a mudança, ela começa no pouco. Se cada um de nós fizermos o nosso pouquinho, a gente vai ter realmente mudanças efetivas. Valeu pela presença, daqui a pouco a gente volta com o Transanews. Até já. Transanews. Transamérica 11:43.